Olá! Hoje iremos ensinar sobre a regra da substituição. Fazer uma integral por substituição consiste de 5 passos bem simples. Existem dois macetezinhos assim, que você pode usar para fazer uma regra da substituição. Um deles se consiste em selecionar uma certa parte da sua equação e transformar em uma letra, no caso, que pode ser geralmente utilizada como U. Nesse exemplo que temos aqui, vamos utilizar o x mais 10 elevado ao quadrado, pois eles estão dentro de uma cadeia, assim facilitando nossa questão. Então, ficamos com a integral de 2u ao quadrado vezes du. Mas por que o dx mudou para du? Existe uma regra, uma lei, que diz que quando fazemos isso, nós precisamos transformar esse dx em um du. Caso contrário, esse dx não está aí fazendo relação a nada. Isso seria uma outra fórmula matemática, esse seria outro problema matemático. Então, para consertar isso, utilizamos a fórmula de du sobre dx igual a derivada de u. Existe uma macete que podemos fazer, que é transformar dx igual a derivada de u sobre du, assim facilitando o nosso trabalho. Para entender melhor esse método, vamos fazer umas duas questões. Assim, vamos fazer duas questões? Primeira dica que eu dou para vocês é, se existe alguma constante na equação, remova ela. As constantes são os números que estão multiplicando o x. Nesse caso, temos o 2, que é uma constante que pode esperar do lado de fora da integral enquanto a gente termina de fazer a integral. Agora vamos substituir o que está dentro da cadeia por u. No caso aqui, o que está dentro da cadeia é o x ao quadrado mais 10. Substituindo por u, temos 2 multiplicado pela integral de u elevado à quinta, multiplicado por x, que estava ali do lado, vezes dx. E a regra é clara, vocês lembram? Continua com dx ali, mas não pode. Então o que vamos fazer? Vamos transformar esse dx em du, utilizando a fórmula. Dessa maneira, temos dx igual a du sobre 2, substituindo. E uma dica a mais que eu dou é: deixem o du do lado de fora, separado dos outros. Ele não vai mudar em nada da equação. Então, temos 2 multiplicado pela integral de u elevado à quinta sobre 2 multiplicado por du. Aí está. Mas olha só o que temos ali. Esse 2 também é uma constante, porque ele é o mesmo do que 1 sobre 2 multiplicado pelo u. Então, passando para o lado, temos 2 multiplicado por 1 sobre 2. Logo, 2 vezes 1 sobre 2 é 1. Então, temos a integral de u elevado à quinta vezes du. Agora, é só integrar, utilizando, é claro, a regra da potência. Grande famigerada regra da potência. Assim, temos u elevado a 5 mais 1 e 5 mais 1 sobre 5 mais 1. Simples, básico. Todo mundo sabe fazer isso. Temos u elevado a sexta sobre 6. Pronto, aqui temos. Agora vamos finalizar a substituição com a substituição final, voltando para onde estávamos. Assim temos u elevado a sexta, u sendo igual a x elevado ao quadrado mais 10, temos x ao quadrado mais 10 elevado a sexta sobre 6. Mas calma, não é essa a resposta que precisamos. Não podemos esquecer que temos uma constante no final. Ela faz parte do motivo daquele du ou aquele dx não existir mais. Sempre precisamos colocar este mais c no final. Senão a resposta vai estar errada. Jamais esqueçam de colocar o c. E com vocês, vamos para a próxima questão com o nosso outro professor.
Agora que já vimos o básico de como resolver uma integral por substituição, nós vamos subir o nível e responder uma questão um pouco mais difícil. Primeiramente, nós vamos achar um mu que facilite o cálculo da integral. Nessa questão será o raiz de x. Agora nós precisamos achar o du, que é a derivada de u, e igualar a dx. Com isso, achamos que dx é igual a 2 vezes a raiz de du. Em seguida, nós substituímos o u e o du na função. Simplificando, fica assim. Pelo 2 ser uma constante, tiramos ele da integral. Nós ainda vemos uma cadeia, o que significa que será necessário fazermos a regra da substituição novamente. Dessa vez vamos usar o v como a variável que vai facilitar na resolução. O v é igual a 1 mais u, e o dv é igual ao du. E assim fica a função após a substituição. Agora, nós substituímos o v para poder aplicar a regra da integração e integramos usando a regra da potência. Agora que já integramos o v, podemos voltar para o início da questão e substituir o v pelo u, e em seguida pelo original em função de x, ficando assim. Nós vamos agora simplificar o 4 que está no denominador com o 2, que multiplica a fração, e descer o numerador que está elevado ao número negativo. Por fim, basta adicionar a constante e está pronta a integral. Obrigado por ter assistido e até a próxima aula.